Olá, essa é a 10ª edição do webinário Natal Cidade Sustentável, Planejando a Cidade dos Sonhos. Esse é um seminário virtual realizado com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel, um conjunto de 10 seminários que encerraremos hoje, falando sobre a causa animal. O seminário foi financiado pela Fundação Verde Herbert Daniel com o objetivo de discutir, aqui em Natal, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O tema de hoje é um tema extremamente ligado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, Vida Terrestre. Então, hoje nós vamos falar sobre causa animal. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Milano Máximo. Seja bem-vindo, Milano. Obrigado, professor. É uma honra para mim poder participar desse webinário, né, tão importante para a situação que nós vivemos hoje, inclusive no nosso município, né? Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bem, Milano, então me permita que eu apresente um pouco de você para as pessoas que estão nos ouvindo e deixar isso aqui registrado também. Manuel Milano Soares Máximo, é cearense, é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Campina Grande, trabalha com clínica e cirurgia de pequenos animais, é empresário, proprietário da clínica Saúde Animal e participa como voluntário de diversos projetos da área de veterinária, né, solidários, a exemplo do projeto de castração de felinos que é desenvolvido no parque da cidade de Dom Nivaldo Monte. E também faz parte do projeto Amigos do Pelo, que subsidia as castrações dos animais. Milano, eu queria que você fizesse um balanço, porque a sustentabilidade, a vida terrestre, inclui os animais, né? E nós convivemos com vários animais que não são selvagens, eles são ligados ao homem, ao ser humano, né? A gente está sempre em contato com eles. E é muito importante, já que eles fazem parte do nosso meio, né, da nossa vida terrestre, que a gente também cuide deles, já que é uma responsabilidade nossa. Porque a gente domesticou esses animais, né? Trouxe para dentro das nossas casas. Isso há centenas de anos, né? A gente não sabe nem quanto, né? Isso é uma grande interrogação. Então, eu queria primeiro, vamos falar de causa animal, mas eu queria começar a falar sobre um pouco da sua atuação na causa animal. Como é que se deu esse interesse de você começar a fazer isso? Então, professor, eu tive contato com as primeiras pessoas, os primeiros protetores ligados à causa animal em 2011, né? E a gente iniciou um trabalho, eu fui me aproximando das pessoas que eram envolvidas e já era uma coisa que me atraía, né? Essa questão de proteção de animal, de cuidar de algum animal que vivia na rua, de alimentar, de resgatar esses animais. E essa parceria entre os envolvidos com a causa animal foi aumentando vertiginosamente, né? E uma coisa que até hoje, eu acho que 9 anos que eu estou envolvido, isso só fez aumentar cada vez mais. Então, eu vejo que, graças ao trabalho que nós viemos desenvolvendo ao longo desses anos, a gente fez com que fortalecesse ainda mais a causa animal na nossa cidade. Então, mais pessoas aderiram à causa, mais pessoas se interessaram por ajudar e adotar animais, sem contar no controle populacional, que é o nosso objetivo principal, né? Evitar a reprodução indesejada
de animais, em especial esses que vivem na rua, né? Então, eu vejo que o nosso trabalho tem surtido efeito e o melhor de tudo, que ele é contagiante. Então, pessoas que de fora, totalmente alheios, foi um estímulo para que eles passassem a cuidar e preocupar-se com os animais necessitados. Uhum. É impossível a gente ter um ambiente saudável na cidade convivendo com o excesso de animais, né? Essa questão da castração é muito importante. E também evitando o convívio com animais doentes. É importante para a gente que eles sejam saudáveis, porque tem muitas doenças que eles são hospedeiros, né? E é muito delicada essa relação, né? É uma relação que é muito delicada, né? Que tudo está envolvido com aquela harmonia no meio ambiente, né? Hoje, o principal problema que nós enfrentamos, professor, é a questão do abandono. As pessoas que não desejam mais os animais, por maldade ou simplesmente por falta de informação, né? Eles acham que é mais fácil soltar esse animal na rua, né? Acha que está resolvendo o problema colocando num lugar onde alguém alimenta. Então, isso complica um pouco a situação. Hoje, na cidade de Natal, a gente vive um problema muito grande em relação ao abandono. Algumas pessoas de outras cidades que nos visitam, eles sempre comentam que observam que em Natal tem mais gatos abandonados nas ruas do que na cidade onde ele vive, né? Então, é um problema que acontece em outras cidades, mas hoje aqui na nossa cidade é um problema bastante sério, né? A gente tem vários pontos onde existem abandonos de animais, colônias de gatos. A felicidade é que nós temos pessoas que monitoram essas colônias, tratando de possíveis patologias, de doenças que esses animais têm. O principal de tudo, que é a castração, porque a partir do momento em que você captura um animal, castra e devolve, você está evitando uma proliferação descontrolada de outros animais, né? Uma fêmea de gato, ela consegue ter em torno de 3 parições por ano, dá em torno de 12 filhotes, Por ano. no mínimo, por ano. Poxa. Né? Então, a partir do momento que você castra um animal desse e devolve lá para o meio ambiente, são 12 animais que você está salvando de estar naquele local e vindo sofrer e aumentando ainda mais a população. Esse problema de Natal com os animais, principalmente com a quantidade de gatos, é uma coisa que eu observo desde que era bem criança. Porque eu me lembro que na minha rua existia... Eu vou dar um número que, assim, num pequeno trecho de 200 metros, devia ter uns 50 gatos. Isso. Dando cria nos telhados das casas. Até em cima da minha casa também tinha. Na casa dos vizinhos. Era muito comum a gente encontrar ninhadas na rua. Mas eu muitas e muitas vezes tentei fazer sobreviver essas ninhadas abandonadas, mas eu me frustrava muito porque eu não conseguia. Eu não sei porquê, mas eles não se... Talvez a alimentação errada, alguma coisa que a gente desce, como criança não sabia como fazer, né? Mas eu me lembro que esse problema é uma coisa muito crônica. Chegou uma hora que eu desisti, porque toda ninhada que eu trazia para criar, ela acabava falecendo. E cada gato que morria, eu chorava. E aí o negócio era uma coisa absurda, triste. Mas eu fiz isso muitas e muitas vezes e nunca deu certo. Assim, pouco sobreviveram na minha mão. Não tem um jeito para a veterinária. Agora, Milano, assim, do ponto de vista prático, esse projeto de castração é um projeto voluntariado, né? Social de vocês. Como é que uma prefeitura de Natal pode solucionar um problema de tal magnitude? Natal é uma cidade extremamente espraiada, mas tem milhares de gatos. A população deve ser muito grande. Vocês têm uma estimativa dessa população? Hoje, uma estimativa exata não se tem. Existe uma proporção, porque a prefeitura tem uma estimativa dos animais domiciliados.
que têm responsáveis que vivem na casa, que eles se baseiam pela campanha de vacinação antirrábica, né? Então, eu não tenho como te dizer exatamente agora, mas existe uma proporção que para cada X animais domiciliados, existe tantas vezes mais na rua. Existe essa proporção. Então, é um número assombroso. É um número que deve ter mais ou menos... Você acredita numa proporção de metade da população de humanos aqui, uns 400 mil gatos? Por aí. É por aí. Por aí. E a questão, né? O principal atitude que o poder público poderia fazer para tentar coibir isso, além da castração, aquelas pessoas que não têm condições de castrar seus animais, seria coibir, né? Ter algumas estratégias e campanha de educação, né? Para as pessoas evitarem das pessoas abandonarem animais, né? Hoje o maior problema é o abandono. É o abandono. E eu acho que é responsável da prefeitura, ou talvez do governo do estado, que tivesse ações que evitassem isso. Porque, como a gente sabe, tudo está interligado. O meio ambiente e o ser humano é uma coisa só. A gente vive numa simbiose. Então, se existem muitos animais abandonados na rua, consequentemente, aumenta o número de zoonoses e de pessoas que contraem essas zoonoses. Zoonoses, para quem não sabe, são doenças de animais, como, por exemplo, a raiva, o calazar, a toxoplasmose, que são transmitidas para nós, seres humanos. E são muito perigosas, né? E são muito perigosas. São doenças perigosas, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós vemos, não só aqui no nosso estado, nem na nossa cidade, mas no Brasil, como de uma forma geral, o poder público não dá muita atenção para esses animais. Não dá muita atenção para esse problema, esquecendo que, quando cuida disso, está melhorando a saúde pública, porque isso é um problema de saúde pública, né? Quando nós falamos de animais, nós pensamos nas zoonoses, que são doenças que são transmitidas para nós, seres humanos. Então, aqui não existe um centro de controle, né, de zoonoses. Isso. Hoje, a Prefeitura de Natal tem um centro de controle de zoonoses que, infelizmente, ele trabalha de forma precária, né? É vergonhoso, eu acho vergonhoso a gente ver que um órgão, né, um instrumento que a Prefeitura tem, que, como o próprio nome já diz, é para o controle, para a saúde pública. E você vai lá, eles trabalham, os próprios funcionários trabalham num estado de calamidade, né? Lá mais parece um local abandonado, quando a gente sabe que é de extrema importância para a população. Então, se uma própria estrutura de um instrumento como o Centro de Controle de Zoonoses não dá a mínima condição para o funcionário que trabalha lá dentro, como é que ele vai cumprir o seu papel? Ô Milano, existe incineração de animais aqui e sacrifício pela prefeitura? Isso. No Centro de Controle de Zoonoses, ele é responsável por eutanásia de animais quando é recomendado, né? Antigamente, eles eutanasiavam animais que eram capturados na rua e não tinham dono. Não eram reclamados, né? Hoje é proibido. Eles só fazem naqueles animais que realmente é situação de eutanásia, como que tenha doenças infecto-contagiosas, como leishmaniose, ou animal que realmente esteja num estado que não tem o que se fazer. Em relação à incineração, existe um grupo que tem um serviço de incineração que presta serviço para a prefeitura, para fazer a incineração desses animais. Essa causa de evitar o sacrifício de animais foi muito forte nos últimos anos, porque até poucos anos atrás a prefeitura matava os animais que pegava na rua.
Matava os animais que eram pelo mundo capturados inteiro. e não eram reclamados. Então, era uma matança muito grande. Hoje, eles não podem mais fazer isso. Perfeito. Ô, Milano, me diga uma coisa. Existem algumas cidades que fizeram a proposta de criação de hospitais públicos veterinários, né? Isso. Você acredita nisso como solução ou seria melhor parceria com as clínicas particulares? Olha, eu acredito que um hospital, a própria estrutura da prefeitura termina sendo mais barato para o município. Você acredita? Acredito que sim. Barato? Eu acredito que sim, porque diminui os custos e tem uma capacidade de atendimento maior. Hoje, em São Paulo, se eu não me engano, tem 2 hospitais públicos. Antigamente, eles faziam parcerias com as clínicas veterinárias, mas hoje eles têm a própria estrutura hospitalar. Eles são bem estruturados e têm uma capacidade de atendimento bem grande. Para atender Natal, você acha que um hospital público veterinário devia ter qual estrutura de corpo funcional entre veterinários e trabalhadores de uma maneira geral, da área de saúde? Para o tamanho da nossa cidade, né, porque, no caso, um hospital veterinário público deve ser voltado exclusivamente para aquelas pessoas realmente de baixa renda, né? Que não consigam pagar. Que realmente não tenham condições de pagar, até porque a prefeitura também não tem condições de oferecer esse serviço para todo mundo. É uma coisa que também a gente tem que ser consciente, né, Carlos? Tem que saber que hoje até a própria saúde de nós humanos já é um pouco precária, né? O governo estadual e o municipal não têm condições de atender 100% da forma que deveria toda a população. Então, a medicina não consegue fazer isso com os humanos, na parte veterinária também seria um pouco difícil. Né? Então, seria um atendimento voltado para as pessoas que realmente não têm a mínima condição de ter acesso a um veterinário. Se a gente vê que a nossa cidade... A gente mal está cuidando das pessoas, né? A prefeitura mal... Exatamente. Tem postos de saúde que foram inaugurados e até agora não foram abertos. Né? Então, assim, é uma coisa que... E demora para colocar para funcionar porque não tem dinheiro para bancar o custo da operação do hospital, né? Exato. Mas eu vejo, professor, que tudo é um passo de cada vez. Se a gente tem esse sonho de conseguir um dia um hospital veterinário público para o nosso município, a gente não pode esperar que dentro de 4 anos uma gestão monte um hospital funcionando a todo vapor e que atenda 100% da população. A gente é consciente que a gente tem que dar um passo de cada vez. Né? Então, são coisas que acredito que devagar a gente vai conseguindo um passo a passo. Né? Hoje, o que eu imagino que seria ideal para a população, o que eu sonho, o que eu almejo, era que pelo menos a população, todo mundo na cidade, tivesse acesso a um atendimento básico, ao mínimo. O custo da medicina veterinária, às vezes, se equipara a custo da medicina humana, né? Isso. E muitas pessoas não conseguem pagar o custo da medicina veterinária, né? É igual como você vê, eu sempre comento isso. Hoje, qualquer cidadão brasileiro, através do SUS, ele tem acesso a qualquer profissional de saúde. Ele tem acesso a médico, ele tem acesso a dentista, ele tem acesso a psicólogo, a nutricionista, a farmacêutico, a fisioterapeuta, tem acesso a todos, menos um serviço, que é o serviço médico veterinário. Hoje no Brasil é assim, ou você tem dinheiro, lógico, com exceção das cidades onde oferece esse serviço, mas hoje ou você tem dinheiro para pagar um veterinário, ou o seu animal vai morrer sem você ter acesso ao veterinário. Então, é difícil, porque hoje tem pessoas que não têm condições
de ter uma refeição digna para a sua família. Como é que ele vai conseguir pagar uma consulta a um veterinário? Exato. Milano, vamos falar aqui de alguns animais e como eles estão aqui em Natal. A gente falou um pouco de gato, né? A gente podia concluir o assunto de felinos, né? Depois a gente passava pelos cachorros. E depois a gente falava dos jumentos, que é um problema também grave em Natal, né? Carroceiros, né? Isso. Porque, assim, o problema de gato eu conheço desde os 3 anos de idade, quando eu vim para Natal criança, né? Eu nasci em São Paulo, que meu pai foi trabalhar lá, minha família é de Caicó, e meu pai foi trabalhar em São Paulo. Eu nasci lá, mas vim logo jovem para cá, né? Estou aqui há quase 50 anos, que é quase a minha idade. Os gatos eu conheço, assim, de sentir o problema como cidadão, né? Na universidade, que eu estou lá desde os meus 17 anos, eu convivo com os gatos no setor 1, né? Eu acho que é o setor de aula da universidade que tem mais gatos, né? É uma coisa... Eles, na verdade, cursam com a gente. É verdade. Muitos gatos. Assim, nós temos a situação do Parque da Cidade. Nós temos o Parque das Dunas. O Parque das Dunas tem muito gato, até convivendo, porque lá tem alimento para eles, né? Que eles vão lá e caçam, né? Pequenos insetos e vão se alimentando, não é? Vamos concluir esse assunto dos felinos. O que é que você poderia... problemas e soluções para que a gente resolva isso em Natal? O que é que você acha que a gente deveria fazer um por um? Olha, hoje, a principal atitude que deveria ser feita nos governos era a questão da educação da população, né? Uma campanha de conscientização para evitar o abandono. Uma coisa interessante, só um minuto. Tiago está falando aqui que mora em Berlim, acho, e que lá não tem animal de rua. Quer dizer, não se encontra animal na rua. A gente poderia chegar a essa utopia, a esse nível de serviço público? Com certeza conseguiríamos. Agora, seria muito tempo até a gente chegar até lá. No médio prazo. Quando ele se refere à cidade de Berlim, tem 2 pontos que ocorrem em países desenvolvidos, né? Uma é a questão da educação da população, que não é de hoje que se discutem essa questão. Perfeito. Né? Hoje, recentemente, há coisa de 10, 15 anos, é que nós estamos ouvindo e aprendendo essa conscientização a respeitar e a proteger esses animais indefesos que vivem na rua. Isso aí eles já têm essa concepção há mais de 50 anos. Né? Então, assim, por várias gerações, eles já têm amor e respeito pelos animais, de muito tempo. E segunda coisa que acontece nesses países que não têm animais de rua é porque os animais, quando são resgatados pela autoridade responsável, os animais são eutanasiados. Então, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em alguns países da Europa. O animal foi resgatado na rua. Não foi reclamado, nem apareceu ninguém para adotar, eles fazem eutanásia desses animais. Então, às vezes a gente pensa... Como é, professor? Cortou Foi. Sim, era manda-chuva correndo da carrocinha, né? Exatamente. Igual o desenho da turma do manda-chuva. Ele correndo com medo da carrocinha. Milano, então, vamos concluir a questão dos gatos, né? Sim. O que é que tem que ser feito para os felinos, né? Como eu lhe falei, a questão, como eu lhe disse, é uma campanha de conscientização da população, né? Para não haver o abandono, para não acontecer os maus tratos. E segundo, castração gratuita para as pessoas de baixa renda. Certo. Para aquelas pessoas que realmente não têm a mínima condição. E eu acho que é um direito de qualquer ser humano, né? Porque eu já escutei vários comentários do tipo: se não tem condições, para que cria o animal?
Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que é um direito de qualquer ser humano. Você anda numa cidade, vê um mendigo, ele tem um cachorrinho. Ele tem o direito de ter o animal dele. Não é porque ele é mendigo, não é porque ele é morador de rua, que ele não pode ter um animal. Então, às vezes, você pensa, você é pobre, você não deve ter animal. Mas o animal pode viver na rua, levando sol e chuva. Exatamente. Mas porque você é pobre, você não pode ter um animal. Exato. Então, eu acredito que é um dever, é uma obrigação do Estado dar a castração para essas pessoas que não têm a mínima condição. E tem o direito de ter eu o acho seu animal. Como o felino é um problema, acho que mais grave pela capacidade de reprodução. Isso. Né? Eu acho que seria o primeiro passo, o foco do felino, no início de uma gestão, né? De uma gestão pública. Então, vamos fazer uma grande campanha para castração maciça dos felinos. Castração né? maciça. E aí, capturar os gatos de rua, que os bichos correm, né? São quase selvagens. Isso. Você não consegue pegar um gato com facilidade, né? Então, tem que ter toda uma técnica, um treinamento e buscar, né? E aí, mas a gente conseguiria... Pessoas... Seria o primeiro ano, o ano do felino. O segundo ano, o ano dos cachorros, né? Que é uma coisa mais simples. O cachorro não tem tanto quanto o felino, né? Não. Hoje, o problema dos animais errantes, a maioria são felinos. Hoje em dia, você vê, principalmente em periferias, muito cachorro na rua, mas tem dono. Tem dono, exatamente. Entendeu? O cachorro vive na rua, mas tem dono. Né? Ele tem um dono. Ele tem aquela pessoa que não tem a mínima condição de manter o animal 24 horas dentro da casa. Então, o animal sai, entra, igual a gente que é do interior, o cachorro entra e sai de casa na hora que quer. Né? Então, é essa questão. A castração é uma solução para evitar a superpopulação de animais de rua. Perfeito. Gustavo Zilag está falando, nosso ambientalista, ele está falando que alguns municípios têm a Secretaria de Bem-Estar Animal, né? É um caminho da secretaria, você acha que é importante, né? Eu acho importantíssimo. Gustavo Silage é um cliente já de muitos anos. Eu fui... o pai dele foi meu primeiro cliente há muitos anos, acho que uns 15 anos atrás. E até hoje eu brinco que eu sou o veterinário da família. Porque eu tenho a irmã dele, a mãe dele, o irmão, todo mundo meu cliente. Gustavo é vice-presidente do Partido Verde aqui no município, é também membro do diretório estadual. Ah, que legal. Milano, então, o cachorro... Então, vamos passar para os caninos, né? Cachorro é mais fácil. Seria mais fácil fazer uma campanha, uma política... Um controle populacional. Né? O que você acha que deveria ser feito? Olha, uma coisa que eu acho importantíssimo, professor, era haver um registro dos animais. Existia uma obrigação, identificação da orelha e um cadastro municipal onde a prefeitura tivesse como monitorar e saber onde vivem e qual a população desses animais. Né? Que, como acontece em algumas cidades, inclusive em países desenvolvidos, né? É obrigatório o controle do registro dos animais. Né? Existem alguns países que, para você comprar um cão de raça, você só pode comprar ele castrado. É proibido vender o animal inteiro. Né? Então, eu acho que deveria existir isso. Um controle, um registro, para a prefeitura poder monitorar aonde vivem esses animais e como é que eles vivem. Perfeito. Então, seria uma iniciativa para melhorar essa questão do controle populacional. Milano, eu me lembrei agora, por exemplo, das pessoas que têm muitos animais em casa e cuidam deles, como, por exemplo, o caso de Amora, né? Nossa Amora Bryan, que faz um trabalho social fantástico, abrigando esses animais e tendo despesas muito grandes para alimentá-los, para cuidar deles. Eu sei que você é até parceiro dela em muita coisa. Isso.
o que a prefeitura pode fazer para ajudá-los? Olha, essas pessoas... Acabou de entrar aqui ela. Pois é, que coincidência. A Mora está nos assistindo aqui. Ela está aqui, eu não sabia. Então, no mínimo, para essas pessoas oferecerem um atendimento diferenciado pelo Centro de Controle de Zoonose, coisas que já são feitas, né? Uma parceria. Uma parceria. Uma proximidade, né? Exatamente, uma proximidade, porque essas pessoas poderiam até ter como contrapartida ficar à disposição da prefeitura para abrigar alguns animais que fossem necessários. Porque, na verdade, o que a Mora faz e outros fazem também é um serviço público, né? É um serviço público. É um serviço público. Por exemplo, a vacinação, a alimentação, a isenção de impostos, até do IPTU de uma casa, né? Exato. São coisas a limpeza da casa, por exemplo, que a Urbana poderia fazer a dedetização, a limpeza, a desinfecção, né, desses locais gratuitamente. Hoje, o Centro de Controle de contrapartida, né? O Centro de Controle de Zoonoses hoje já oferece alguns serviços, como vacinação em domicílio, se você necessitar, ele vai. Remoção de algum animal que esteja com algum problema, algumas zoonoses, exames de leishmaniose, eles fazem esse atendimento nesses locais. Mas poderia fazer muito mais, como você, inclusive, oferecendo serviço veterinário gratuito a essas pessoas, né? Hoje você vê a prefeitura ela tem alguns veterinários trabalhando, mas nenhum deles é para a parte clínica. Né? Eu acho que em lugar nenhum, nem governo do estado, nem governo federal, nem os municipais. Todos os veterinários que trabalham no serviço público é voltado para as outras áreas que não sejam atendimento clínico. Né? É questão de saúde pública, epidemiologia, né? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, mas nunca para atendimento clínico. Que é um básico. Hoje, uma pessoa pobre que tiver um animal doente, o animal morre à míngua. E a prefeitura não pode fazer nada. Ou melhor, não faz nada porque não quer. Até uma identificação por um chip hoje seria possível. Não é nada de outro mundo o custo disso, né? O custo é muito baixo. Inclusive, saber por onde o animal está andando, né? O custo para chipar os animais não é alto, professor. Ainda mais se fosse assim, no caso falando de larga escala, se torna mais barato ainda. Eu acho que a gente pode tentar conseguir isso no médio prazo, né? A médio prazo, exatamente. Perfeito. É tudo uma questão de planejamento. Os gatos não, mas os cachorros sim. Os cães é mais fácil. Não é? Ô, Milano, vamos ver agora a questão dos jumentos, né? Muitos ainda usados como animal para trabalho, de carroceiros. Eu sei que muita gente usa o cavalo para correr na vaquejada, para correr em volta de tambor, né? Para apostar corrida em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, na ilha do São Paulo. E o animal, às vezes, é a única forma que uma família tem para sair da miséria, né? Ter uma carroça para coletar lixo na rua. Como é que a gente podia fazer para ajudar os carroceiros, né? Eu acho que a tratar melhor dos seus animais, a dar a ele toda a condição para que ele possa trabalhar, né? Para assim, no médio prazo a gente poder até substituí-los. Não sei que tipo de veículo a gente podia pensar que os carroceiros poderiam usar, porque existem ao redor do mundo carros elétricos, pequenas motos movidas a energia elétrica ou até a combustível fóssil mesmo. Quer dizer, a gente poderia tentar substituir essas carroças no médio prazo, colocar também uma carroça mais leve, com metalon, com alumínio, que não precisasse ser aquela madeira tão pesada, né? Que o animal puxa, né? Às vezes, com o projeto de uma carroça ecológica, eu também não gosto de ver um homem puxando carroça. Eu acho que
a falta de uma solução tornou o negócio muito desumano. A gente não vê o animal, mas às vezes a gente vê um pai de família puxando uma carroça. Em muitas cidades, né? Qual é a solução para esse problema, do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, professor, eu acho que abolir totalmente o cavalo, o jumento, o burro na Gustavo rua está falando até é uma prioridade. que a legislação já proíbe. Mas já, na prática ainda está, né? Ainda existe. Mas nunca foi, porque... Nunca se conseguiu implementar. Pessoal, vamos aguardar só um pouco. A nossa técnica vai restabelecer o contato com o doutor Milano para a gente continuar a debater. Eu sei que a legislação aqui em Natal ela já proibiu a utilização de carroça, né? Mas, na prática, os carroceiros ainda continuam trabalhando, porque a prefeitura ela ficou de fazer várias ações, inclusive negociada com o Ministério Público, como treinamento, nova profissão para os carroceiros, apoio às famílias. E esse conjunto de ações que a prefeitura ficou encarregada de fazer nunca fez. Isso. Então, sucessivas audiências públicas são feitas na Câmara Municipal e não se chega a uma solução definitiva, né, Milano? Eu cheguei a participar até de algumas reuniões e audiências públicas, né? Eu lembro, até acompanhei e até parabenizo a promotora do meio ambiente, doutora Rossana Sudário, que ela era uma das pessoas que mais lutavam para acabar com o uso de animais de tração dentro da cidade, né? Ela fez algumas ações para tentar conseguir, pela via da justiça, né, de coibir, mas que nunca houve realmente interesse da prefeitura, né? Não houve alguém à frente da prefeitura, né? Isso, na época, o prefeito era, se eu não me engano, Carlos Eduardo, ainda no primeiro mandato dele, na primeira gestão, né? E foi estudado várias formas que a prefeitura deveria fazer de qualificação, capacitação dessas pessoas que viviam do uso da carroça, né? Inclusive também alternativas para essas pessoas, mas infelizmente a prefeitura foi dada várias alternativas, várias sugestões, foi discutido bastante, mas se não tem interesse por parte da prefeitura, fica difícil conseguir. Né? Eu vejo hoje dela, né? E aí a gente tem várias famílias usando o animal, né? Inclusive tem uma pessoa que está assistindo aqui a audiência agora, e falando que os animais realmente se esgotam fisicamente. Às vezes a gente vê um animal até novo, pequeno, carregando uma carroça extremamente desproporcional à capacidade de carga dele, né? Então, várias cidades conseguem resolver o problema, Natal nunca conseguiu. E como você diz, e como você falou, é desumano. Porque o calor que nós temos, principalmente no verão aqui na nossa cidade, o estresse com trânsito pesado, asfalto, né? Sem contar que atrapalha o trânsito, riscos de acidente por conta desses carroceiros. Quer dizer, é uma coisa muito arcaica, né? Que Natal, como uma cidade moderna, já era para ter acabado isso e mudado essa realidade, né? É muito comum, porque as pessoas não tomam conhecimento, mas é muito comum acidentes com animais com esgotamento físico, que desmaiam na rua, que precisam ser eutanasiados porque não conseguem mais levantar, animais que fraturam algum membro, né? Sem contar que muitas vezes aquele carroceiro, que é proprietário daquele animal, não respeita o animal, não respeita os limites daquele animal. E aí acaba criando uma situação que não tem condições de eles ficarem na rua, né? Exatamente. E qual a solução que a gente deveria tomar, né? Eu sei que a lei já proíbe. O que é que a gente faz pelo carroceiro
para que ele substitua o animal. Eu acho que a gente deveria pensar numa maneira de tração mecânica, né? Uma moto, com combustível subsidiado, alguma maneira da gente conseguir na Ásia a gente vê muitos aqueles tuk-tuks, né? Inclusive transportam passageiros, né? E eu acho que para a ser um motorista de tuk-tuk não precisa nem ser escolarizado, né? Porque hoje, para tirar uma carteira de habilitação, você precisa também saber fazer ser alfabetizado. Mas a gente podia ter outra coisa tem a bicicleta também, que é uma forma de tração da carroça. É pesado também. A gente poderia ter alguma forma de educar o carroceiro para que ele pudesse dirigir o veículo, né? Mas antes de mais nada, né? Além de a gente pensa numa forma para ajudar os carroceiros atuais. Mas, professor, pense o seguinte: pelos anos atrás que houve a criação dessa lei, que se pensaram em como acabar, né, com o uso de animal na rua, se a partir daquele momento uma coisa simples que tivesse sido feita, né, se dissesse assim, vamos cadastrar todos os carroceiros da cidade e só vocês vão poder andar de carroça. A partir de amanhã, ninguém mais vai poder ter carroça. Vamos delimitar, né? E acabava. Perfeito. Isso acabava, porque o que acontece, a quantidade de carroceiros que estão circulando hoje não são os mesmos que circulavam há 5 anos atrás. Porque o cara não vai passar a vida sendo carroceiro, né? Então, muitos deixam, alguns animais morrem, ele não tem mais a carroça, ou ele arrumou um emprego, ou ele adoeceu, ou ficou velho, ou mudou a situação, a realidade. Então, nem isso a prefeitura teve a preocupação de fazer. Quer dizer que ela não conseguiu cadastrar os carroceiros? Eu não sabia. Esses carroceiros. Inclusive, eles têm uma associação, né? Eles têm uma associação lá em Jardim Progresso. Eu conheço a associação. Eu sei que é uma situação social muito difícil. Pessoas na extrema pobreza, com muitos filhos, uma condição de moradia precária. Eu, inclusive, visitei lá pessoas que alfabetizam os carroceiros. Existe um projeto de alfabetização para que ele deixe de ser carroceiro, né? Possa encontrar um emprego no trabalho formal. Mas eu acho que essa sua solução é uma boa solução. Pegar duas coisas que eu pensei. Né? Seria a questão de proibir de novas pessoas começarem a trabalhar como carroceiro. E a gente proibir o serviço do frete se começasse a multar as pessoas, empresas e pessoas que utilizassem o serviço de um carroceiro. Hoje você não vê porque uma loja de material de construção cortou um pouco, mas deu para entender o que eu falei? Deu. Que você falou da loja de material de construção. Não tem porquê. Então, deveria multar esses estabelecimentos ou pessoas que contratam o carroceiro para fazer um transporte. Né? Também seria uma forma de tentar coibir isso aí. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente treinasse os carroceiros para conduzir charretes. Mas eu lembrei da experiência do tuk-tuk. Talvez a legislação brasileira devesse permitir um meio termo. Se o cara fizesse transporte local, assim, ele pudesse tirar a carteira de motorista, a habilitação para dirigir aquela carroça, sem precisar se alfabetizar. Ou então a gente fazer uma alfabetização dessas pessoas também. Eu não vi o primeiro comentário de Amora, mas esse segundo agora passou muito rápido na tela, eu não consegui ler. Ela já fez 2 contribuições aqui, eu não consegui trazer para a discussão. Sim, já levei a equipe médica veterinária para fazer a eutanásia de cavalo morrendo a míngua na linha de treino. Eles, quando quebram uma pata, assim, o jumento, ele falece rapidamente, né, Milano? O que é que acontece? Ele não tem condições porque eles são sensíveis, de remover o animal. Por que o jumento é tão sensível a pata quebrada a isso?
mas eu não vi. Milano, por que que o jumento ou o cavalo são tão sensíveis a uma pata quebrada ou a usar Por devido ao peso do animal, né? Como ele é um animal que ele não consegue andar como um felino ou um cão que vive muito bem sem um membro. O cavalo não, ele é muito pesado, né? Até mesmo para fazer uma correção de uma fratura dessa é muito difícil. Sem contar que o custo é muito alto. muito alto, né? Clínica de equinos é muito cara. Se a gente já acha clínica de cães e gatos cara, de equinos é dezenas de vezes mais caro. Então fica muito inviável para o tutor, o responsável daquele animal, fazer um tratamento. Né? Porque existe a diferença. O animal pet, o cão e o gato, é nosso animal de estimação, então ele não tem preço. exato. O tratamento pode ser o que for, eu vou gastar. Mas se eu tenho um animal que não é de estimação, ele custa R$1.000, como é que eu vou gastar R$5.000? Exato. Então é esse o pensamento das pessoas. Então é mais fácil eu eutanasiar e comprar outro. Porque esse animal não é para minha companhia, é para o meu sustento. Exato. Exatamente. Será que a gente poderia começar a estudar como substituir a carroça para fazer pequenas entregas? Porque, vou dar um exemplo a você. Na Ásia, os tuk-tuks levam pessoas, eles funcionam como Uber, como mototáxi. Né? Existe muita maneira da gente conseguir fazer uma alternativa para os carroceiros. Vamos criar uma alternativa para eles. Não é? A gente precisa de mais da área urbana. Isso é um consenso. Não é? O quanto antes. Mas vamos pensar na solução. Né? Eu acho um absurdo. O animal não tem a mínima justificativa você usar um animal como meio de transporte numa cidade como Natal. Hoje, até numa cidade pequena do interior, já é uma coisa que não é vista com bons olhos. Imagina numa capital, numa metrópole, como a gente vive. Exato. Né? Numa cidade onde tem mais de 1 milhão de habitantes. Né? Eu vejo como um retrocesso. Né? É uma coisa que as pessoas sempre falam. Uma população é avaliada da forma como ele trata seus animais. Pela forma que uma população trata seus animais, você pode tirar como é aquela população. Perfeito. Né? Então, a gente tem que mudar essa ideia de que animal é coisa e que pode ser tratado de qualquer forma. A gente tem que lembrar que nós vivemos num ecossistema onde não somos só nós, tem outros seres vivos. E a gente vê cada vez mais os animais hoje estão fazendo parte da família brasileira. Então, você tem um animal na sua casa, é como se fosse uma pessoa, um membro da família. Perfeito. Então, eu acho que os políticos, os administradores, os gestores públicos têm que ver dessa forma. Eu acho que a gente chegou aqui num consenso. A gente tem que motorizar as carroças. Colocar, como a Amora falou, o cavalo de lata. Né? Cavalo de lata. E a gente criar uma solução. Né? Porque eu me lembro que para dirigir cinquentinha, você não precisa de habilitação. Até 50 cilindradas. Né? Então, 50 cilindradas são 50 cavalos. Né? 50 CV. É melhor do que um. 50 é melhor do que um, né? E Carlos Alberto, hoje já existem propostas de alternativas pelo cavalo, já houveram discussões, audiências, nós já temos exemplos de outras cidades, temos exemplos de outros países, então não é uma coisa tão difícil para a gente colocar na nossa cidade, né? Para instaurar aqui na nossa cidade. É mais fácil do que o que a gente imagina que seja. Eu acho que o principal de tudo que falta é atitude e boa vontade de quem está comandando. Então, não adianta. Se hoje nós temos um prefeito, já teve o ex-prefeito que teve a oportunidade de fazer, não fez porque não quis. Porque houve
um trabalho, houve uma pressão da sociedade, né? Como eu citei aqui, a própria doutora Rosana Sudário lutou, ela deu o sangue dela. Aham. Eu sei porque eu acompanhei, mas não conseguiu. Tentou resolver. Mas a lei saiu, mas ela não foi colocada em prática. Por quê? Perfeito. Porque não teve boa vontade dos governantes na época. Então a gente precisa disso. Em primeiro lugar, é atitude. Perfeito. Fica o recado. Ô, Milano, então queria que você tenha alguma consideração final para concluir sua participação. Eu quero agradecer, primeiramente, aquelas pessoas que nos acompanharam aqui. Quero agradecer a você pelo convite que foi feito. Para mim, é uma honra imensa, né? Quem me conhece bem sabe que há muitos anos nós temos essa luta, né, de melhorar as condições dos animais, não só na nossa cidade, mas como um todo, no nosso planeta. Eu acho que nós, seres humanos, nós temos a obrigação, né? Nós temos a obrigação de proteger esses animais, né? Nós temos a obrigação de proteger e de cuidar, né? Porque nós somos os racionais, né? Então a gente tem que fazer essa parte. Tem que agir como, né? Exato. Temos que cobrar de quem é competência, de prefeitura, governo do estado, de Ministério Público, de quem for responsabilidade, nós temos que cobrar. Se a gente não cobra, fica por isso mesmo. Então, a gente termina sendo também fazendo parte, fecha os olhos, não está nem aí. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso aí. A gente tem que mudar essa ideia de que animal é uma coisa. A gente tem que lembrar que tudo está interligado com o meio ambiente, né? É uma coisa importante para a nossa sobrevivência da humanidade, é cuidar do meio ambiente. Se a gente não cuidar do meio ambiente, toda a humanidade vai por água abaixo, né? Então, a gente tem que, a partir desse momento, passar a cobrar e ver com outros olhos. A gente tem que mudar a nossa concepção. Então, é esse recado que eu dou para quem está nos assistindo. E vamos à luta, né? Perfeito. Então, quero agradecer a você, Milano, pela participação de hoje e agradecer a todos que nos assistiram nessas 10 edições do nosso projeto Natal Cidade Sustentável, Construindo a Cidade dos Sonhos, que foi financiado pela Fundação Verde, Heber Daniel. Um grande abraço e, quem sabe, a gente repete nos próximos anos uma nova edição desse nosso projeto Natal Cidade Sustentável. Um grande abraço a todos e uma boa sorte aí. Um abraço.